Você sabia que um dos jogos mais difíceis do Mega Drive foi lançado tão tarde que a maioria das pessoas já tinham vendido o console? E que ele é tão brutal que a estimativa é que menos de 1% dos jogadores conseguiu zerar sem save state? Hoje a gente vai relembrar os 10 jogos que fizeram a gente quebrar o controle, gritar com a TV e jurar que nunca mais ia jogar, mas sempre voltava 5 minutos depois. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Se você cresceu na era 16-bit, sabe que o Mega Drive não perdoava. Não tinha tutorial, não tinha checkpoint generoso e se você perdesse todas as vidas, voltava pro começo. Era a lei da selva. Para esse vídeo eu consegui cruzar uns dados de fóruns e comunidade de retro gaming para montar o ranking mais justo ou cruel possível. Antes de começar, os critérios que eu considerei foram dificuldade geral do jogo, curva de aprendizado, frustração das comunidades e frequência nas listas dos fóruns. Jogos que são difíceis só por serem mal feitos ficaram de fora, beleza? E se puder, já vai deixando aquele like porque deu mó trabalhão montar essa lista. E se você curte qualquer coisa sobre o universo gamer, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Preparados? Então bora pro ranking. Número 10, Target Earth. A gente começa com um jogo que pouca gente conhece, mas quem jogou nunca se esquece. Target Earth, que no Japão se chama Assault Suits Linus, é um run and gun de mechas lançado em 1990. O problema? O jogo te joga numa guerra intergaláctica com zero explicação. Os inimigos vêm de todos os lados, os projéteis enchem a tela e você morre em 2 ou 3 hits. E sabe o pior? Se você não escolher o equipamento certo antes da fase, pode ficar literalmente impossível avançar. Esse é o tipo de jogo que parece injusto nos primeiros 30 minutos, mas quando você começa a entender o padrão dos inimigos, percebe que é pura habilidade. É difícil, mas é justo, e isso coloca ele na parte de baixo da nossa lista. Número 9, Kid Chameleon. Kid Chameleon tem uma proposta genial. Um garoto que veste diferentes capacetes e se transforma em personagens distintos. Samurai, tanque, mosca, cavaleiro. Parece divertido, né? Agora imagina isso. Mais de 100 fases. Sem password, sem save. Se morreu, volta pro começo. Não é como se as fases fossem curtas. Algumas têm caminhos secretos que te mandam pra frente ou pra trás no jogo. É quase um labirinto. Nos fóruns do Sega 16, Kid Chameleon é citado como um dos jogos que mais pessoas começaram e nunca terminaram no Mega Drive. Honestamente, até hoje eu não sei se alguém que eu conheço zerou esse jogo sem save state. Eu ainda não zerei nem com save state. Eu gosto do jogo, mas a minha paciência acaba antes de chegar ao final. Número 8, The Immortal. Se você quer sofrer de um jeito criativo, The Immortal é o jogo perfeito. É um RPG de ação isométrico onde você é um mago descendo por um calabouço cheio de armadilhas. A morte é instantânea. Pisou no lugar errado? Morreu. Abriu a porta errada? Morreu. Pegou o item na ordem errada? Morreu! É quase um puzzle de sobrevivência disfarçado de RPG. O mais impressionante é que as animações de morte são tão detalhadas que o jogo quase comemora quando você erra. É sádico no nível que os Souls-like de hoje aprovariam. The Immortal é um daqueles jogos que poucas pessoas lembram, mas quem jogou leva a cicatriz até hoje. E se você tá achando que esses jogos são difíceis, espera só pra ver o que vem na metade de cima da lista. Tem jogo aí que deixa esses anteriores no chinelo em termos de dificuldade. Mas antes de continuar, me conta nos comentários qual jogo do Mega Drive te fez sofrer mais. Eu quero saber se o seu jogo aparece nessa lista. Número 7, Alien Soldier. Alien Soldier é um jogo da Treasure, a mesma produtora de Gunstar Heroes. Mas se Gunstar Heroes é difícil, Alien Soldier é outro patamar. O jogo é basicamente uma sequência de boss fights. São mais de 25 chefes, cada um com padrões únicos, e o jogo te dá um arsenal variado que você precisa aprender a alternar em tempo real. Se você não dominar o Dash Counter, que é basicamente um contra-ataque, você não passa nem da fase 3. E sabe o mais cruel? O jogo tem um modo super hard que já começa desbloqueado. A Treasure literalmente colocou como se dissesse: tenta aí, compadre, quero ver se você é bom mesmo. Os fóruns do Racket Boy consideram Alien Soldier um dos melhores run and guns já feitos, mas um dos mais impiedosos. Número 6, Streets of Rage 3. Eu sei o que você deve estar pensando. Streets of Rage? Difícil? E se você jogou o 2, eu entendo a dúvida, mas o 3 é uma outra história. A SEGA fez algo polêmico na versão ocidental. Aumentaram muito a dificuldade comparada com a versão japonesa, o Bare Knuckle 3. Os inimigos dão mais dano, você aguenta menos hits
e os chefes têm padrões muito mais agressivos. E tem mais! Para ver o final verdadeiro, você precisa zerar no hard com condições específicas. Se você jogar no easy, o jogo literalmente te impede de ver as últimas fases. E uma curiosidade, a SEGA aumentou a dificuldade desse jeito nas versões americana e europeia simplesmente para dificultar o aluguel da fita. Tem noção disso? Número 5, Ghouls and Ghosts. Arthur, o Cavaleiro de Cuecão, voltou. E dessa vez no 16 bits. Ghouls and Ghosts no Mega Drive é uma das melhores conversões arcade da época. E isso significa que a dificuldade brutal veio junto. 2 hits e você morre. As plataformas são traiçoeiras. Os inimigos aparecem de todos os lados. E quando você finalmente chega no último chefe e acha que vai zerar, o jogo te manda de volta pro começo para jogar tudo de novo com uma arma específica. Isso mesmo, você tem que zerar o jogo 2 vezes para ver o final verdadeiro. Esse é o tipo de dificuldade que definia a era arcade. Sugar sua ficha, te humilhar e te fazer voltar querendo mais. Cara, se o Dark Souls tem um avô, é essa franquia aqui. A gente está chegando no top 4 e eu posso te garantir, são os jogos que dominam todas as listas de fóruns retrô. Se você jogou algum desses, você sabe exatamente do que eu tô falando. E o número 1, bom, esse é quase unanimidade. Número 4, Contra Hard Corps. Contra no Mega Drive não se chama Hard Corps à toa. Esse é provavelmente o jogo de ação mais intenso do console inteiro. Diferente do Contra de Super Nintendo, que te dava boa e velha vida extra com Konami Code, aqui você morre com um hit. Sem escudo, sem proteção, encostou, morreu. E o jogo tem múltiplos caminhos e 4 finais diferentes, o que significa que para ver tudo, você tem que zerar várias vezes, cada uma por um caminho diferente, cada um tão brutal quanto o outro. A Konami realmente quis honrar o nome Hard Corps. É hard de verdade. Nos fóruns o consenso é que esse é o Contra mais difícil já feito e um dos melhores. Número 3, Echo the Dolphin. Esse aqui é traiçoeiro. Olhando a capa, você vê um golfinho bonitinho nadando. Parece um jogo infantil, certo? Errado. Echo the Dolphin começa calmo, mas rapidamente se transforma num dos jogos mais frustrantes do Mega Drive. A navegação é confusa, o oxigênio acaba rápido, sem mesmo o personagem principal sendo um golfinho. E as fases finais, especialmente a famosa Welcome to the Machine, são um pesadelo de precisão e paciência. Nos fóruns, The Tube é citada como uma das fases mais difíceis de qualquer jogo de 16 bits. É um tubo cheio de obstáculos onde um erro mínimo te mata e te manda pra bem longe. Echo the Dolphin é a prova de que a dificuldade não precisa de monstros ou armas. Às vezes basta um golfinho, um tubo e zero misericórdia. Número 2, Shakan the Forever Man. Baseado numa HQ independente, Shakan é um guerreiro amaldiçoado pela imortalidade que precisa derrotar forças sobrenaturais em múltiplos planos de existência. A premissa é incrível, a execução é de tirar qualquer cidadão do sério. O jogo não tem sistema de vidas, você morre e recomeça a fase. Parece generoso, né? Mas não é. As fases são longas, os inimigos impiedosos, os chefes exigem padrões quase perfeitos e as poções são raras. Mas o detalhe mais cruel, se você conseguir zerar todos os planos elementais, o que já é quase impossível, ainda tem que enfrentar uma fase final secreta que é considerada praticamente impossível sem guia. Nos fóruns do Sega 16, Shakan é quase lendário. Muita gente nunca passou dos primeiros planos. É sofrimento demais, cara. Número 1, Comic Zone. E no topo da lista, com quase unanimidade nos fóruns retrô do mundo inteiro, Comic Zone. Lançado em 1995, quando o Mega Drive já estava dando os últimos suspiros, Comic Zone é uma obra de arte. Literalmente. Você joga dentro de uma história em quadrinhos pulando entre painéis. O visual era absurdo para a época, mas a beleza esconde uma crueldade. O jogo tem 6 fases relativamente curtas, parece rápido. Só que cada soco que você dá nos cenários para abrir o caminho tira a sua vida. E não só no cenário, qualquer objeto sólido que você socar, você perde um pouco de energia. Os inimigos são agressivos, os itens de cura são raríssimos. E o jogo inteiro, sem continue. Morreu no último chefe, volta pro começo da história, irmão. Sem chororô. Comic Zone foi feito para ser uma experiência arcade em casa e nesse quesito ele entregou com sobra. O Neo Gaf, o Sega 16 e o Racket Boy colocam ele consistentemente no número 1 de dificuldade do Mega Drive. A ironia? Justamente por ser tão difícil, muita gente nunca viu o final. E é uma pena, porque o jogo é incrível. Se você nunca zerou Comic Zone, faz assim. Usa Save State, sem vergonha nenhuma. Esse jogo merece ser visto até o final. Eu mesmo utilizei Save State. Bom, mas e aí, rapaziada?
Concordam com o ranking? Faltou algum jogo que te fez sofrer? Manda nos comentários o jogo do Mega Drive que mais te deu raiva. E se você zerou algum desses sem save state, conta aí também pra galera ver que você mandou bem. E se você curtiu esse formato, comenta aí qual console você quer ver na próxima. Super Nintendo, PlayStation 1, Master System, essa série vai longe. E se você ainda não viu, aqui no canal tem um ranking dos 10 melhores jogos de Mega Drive e uma série do primeiro e último jogo de cada console. Clica aqui que vale muito a pena. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!